Então, que fique bem claro, né? Esses primeiros 3, quase 4 séculos, onde a gente conhece como a Santa Inquisição. E olha, e nós não estamos aqui defendendo o indefensável, né? A gente está dizendo que mesmo nesse período inicial, já nesse período inicial, houve a influência do Estado, nomeando pessoas que iam lidar com esses tribunais, na quais não estavam interessados apenas no cuidado da sã doutrina católica, mas também com interesses políticos dos seus imperadores e reis respectivos que os mandavam para aquele lugar. E ali já houve exageros e houve, sim, mortes. Nós não estamos dizendo que foi tudo lindo e maravilhoso. Nós estamos dizendo que a intenção é clara. Combater uma corrente herética, puxar para a igreja a autoridade que só ela tinha direito a acusar quem era ou deixava de ser herege. As penas aplicadas pela igreja, na sua grande maioria, se trataram apenas de penas espirituais, rezar tantos salmos, rezar tantos rosários. O Estado, ao intervir, onde começou, então, as penas, vamos dizer, as penas capitais, onde as mortes começaram a acontecer. Mas a gente consegue, Padre Wander, chegar num número aproximado, nesses quase 4 séculos, a gente até disse semana passada aqui que em Toulouse, na França, onde foi dos episódios mais sangrentos do período da Inquisição, cerca de 100 mortes. É claro que nenhuma morte seria motivo de felicidade. A gente está dizendo de 100, não para dizer que são poucas, mas para dizer que, pelo que dizem por aí, a coisa é bem menor. 100 mortes no período de quase 4 séculos, né? Mais de 3 séculos. Né? Ou seja, a grande maioria daqueles que foram julgados pela igreja não foram mortos, eles foram apenas aplicados penas espirituais. Mas o senhor arriscaria dizer um número do geral de toda a Inquisição? Então, historiadores sérios que fizeram um trabalho de garimpagem, de pesquisa até as últimas consequências e não associados a ninguém, a nenhum poder econômico, a nenhum movimento, a nenhuma ideologia, não associados à própria Santa Igreja, certo, com uma liberdade e uma autonomia de pesquisa, de confrontação de dados e etc. E foram até as últimas consequências. Uma série enorme de historiadores sérios, eu cito só 2 aqui, a Regine Pernot e o Jacques Le Goff, só para nós termos uma ideia. Tá, um parâmetro. Um parâmetro. Mas historiadores sérios que remontam com autonomia, mas com retidão intelectual, esse período falam em entre 2.500 a 3.000 executados, né, em pena capital. Lembrando nessas condições onde o Estado passou a intervir dentro da Inquisição. Exatamente, e não mais só a igreja. Exatamente. Né? Senão teria sido muito menos ainda. Não dá para dizer. Teria sido muito menos. Não dá para dizer que é um número pequeno, é um número grande. Não. Né? O que nós estamos colocando é que assim, não é. Foram. Não. Segundo o Evangelho, em última análise, segundo a essência, a pureza, a nobreza do Evangelho, que tem como centro a misericórdia, a restauração, o perdão. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo, não para perdê-lo. Quer dizer, não caberia nenhuma. Do ponto de vista estrito, dentro da lógica do Evangelho, é claro que o evento Inquisição não teria lugar garantido. Agora, dentro do período histórico, a partir de tudo o que aconteceu, dos movimentos de sociedade que se deram, o fenômeno da Inquisição não só é tolerável, quanto é compreensível. É preciso olhar a partir daquele momento da história. Diante do caos social que se vivia. Diante do caos, da desordem social, da possibilidade de uma implosão total dos alicerces que constituíram a sociedade europeia, a intervenção que acabou acontecendo era aceitável, sim, e por que não dizer necessária, viu, Eric? E daí que é preciso analisar a história segundo o seu período. E não tivesse nenhuma execução, esse é o sentido último, mas é tolerável o que aconteceu diante da possibilidade de um total caos, de uma total destruição da civilização europeia no qual se estava vivendo naquele momento. Olha só, a gente está dizendo tudo isso baseado, em parte, a nossa pauta foi montada diante desses historiadores que o Padre Wander está falando. Porque o Papa João Paulo II, a partir de 1997, ele promoveu um simpósio para que os 30 principais historiadores relacionados a esse tipo de estudo do mundo se reunissem no Vaticano. Autoridades temáticas. Isso, né? e não necessariamente 30 historiadores católicos. Não, né? não. Né? 30 historiadores, pesquisadores, se debruçaram sobre esse tema, tiveram acesso a todos os arquivos do Vaticano relacionados a isso e escreveram um livro de 780 páginas, que é o que a gente tem de mais completo até hoje na igreja, de mais profundo e de mais atual sobre esses estudos.
O professor Felipe Aquino escreveu um livro de acordo com esse estudo desses historiadores, até que eu vou indicar para vocês. Está aqui, ó, todo mundo conhece o professor Felipe Aquino, um grande escritor católico, na qual ele escreveu Para Entender a Inquisição, que é um resumo desse material produzido, então, no Papado João Paulo II, desses 30 historiadores, né? Então, aqui é um conteúdo seguro para entender sobre tudo que a gente está dizendo aqui e pormenores, detalhes dessa história, tá certo? Então, fica aí a dica de leitura para vocês também. Padre Wander, antes que nosso tempo corra demais, vamos já começar a falar. A gente conhece um episódio famoso dessa época, de uma santa da Igreja Católica, na qual viveu esse período e enfrentou, então, o Tribunal da Inquisição. Conta pra gente, rapidamente, em poucas palavras, quem foi Joana d'Arc e por que um tribunal da Inquisição a condenou. Joana d'Arc nasceu na França no ano de 1412. E ela viveu dentro daquele período que foi a guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos. E aos 13 anos, Santa Joana d'Arc foi levantada por Deus, através de São Miguel Arcanjo, que foi enviado à mesma, para que libertasse a França, porque a Providência Santíssima, que toma conta de toda a história, já o sabia que um século mais tarde a Inglaterra se tornaria protestante e tentaria exterminar a fé católica. Bem, a menina, enfim, conseguiu convencer o rei através, não dá para contar agora, através de um fato extraordinário de que ela era enviada por Deus, porque houve um fato determinante, e ela liderou a reconquista da França, ela liderou a libertação da França. E o que acontece? Num determinado momento, sem culpa da Igreja, sem conhecimento do Papa, se instalou um tribunal iníquo, um tribunal à parte, totalmente alheio à Igreja, que a julgou e condenou como herege, e enfim, isso mais tarde ficou mais do que esclarecido, tanto é que a Igreja levou a glória dos altares como um sinal dado do alto dos céus, e ela é santa. Então quer dizer que o tribunal que condenou Joana d'Arc era um tribunal ilícito? O Tribunal de Rouen, a cidade francesa onde ela foi presa, o tribunal estabelecido em Rouen pelo bispo local, o Monsenhor Pierre Pedro Cochon, que era, desculpem a expressão, mas que era um fantoche nas mãos do trono da Inglaterra, sem autoridade papal nenhuma, sem conhecimento de Roma. Ele instaurou esse tribunal porque ele tinha os seus interesses pessoais. E, movido por esses interesses pessoais, ele conduziu o processo. O processo foi totalmente confuso, foi um processo perturbado, e a donzela, a menina da Lorena, se saiu muito bem, de tal maneira inspirada que as respostas que ela foi dando às suas perguntas não tinha como refutar. Respostas santas, católicas, mais católicas do que qualquer outra resposta. E o que acontece? Num determinado momento, aí ele forjou um argumento que não tinha cabimento nenhum, de que ela teria se feito passar por homem, porque ela usou armadura para estar junto às tropas. A gente até viu uma imagem agora há pouco, a produção pode repetir aí para a gente? Se é possível projetar. Dela de armadura, está aí, ó. Sim, está aí. E porque ela usou armadura para que pudesse estar junto às tropas, sem ter deferido um único golpe de espada, ele a acusou de ter se feito passar por homem e aí, enfim, submeteu a pena capital. Então, esse exemplo de Joana d'Arc ilustra o que a gente está dizendo desde o começo do programa. Alguém que é nomeado de fora da igreja, com interesses a defender fora da Igreja Católica, para fazer um tribunal que não tem a ver com a Santa Inquisição, que era algo de reta intenção. Quer um exemplo assim contundente disso, Eric? O bispo da diocese vizinha, a diocese de Rouen, esteve presente no julgamento dela e já afirmou: isso aqui é um absurdo, é uma fraude, é uma farsa. O Santo Padre não está sabendo disso e eu vou comunicá-lo. Eu saio daqui para escrever ao Santo Padre e narrar o que está acontecendo, e tenho a certeza que o Santo Padre vai repudiar isso e vai tomar as providências cabíveis. Olha só. E o que acontece no momento em que, então, o senhor bispo vizinho àquela diocese está saindo, os guardas ingleses o prendem, para que ele não comunicasse ao Papa e o Papa não tomasse as providências cabíveis, ainda que demorasse, porque, é claro, ninguém ia mandar e-mail naquela época, né? Até a correspondência ir e voltar. Então, foi totalmente alheio à igreja. Mas foi um bispo. Espera lá, isso não quer dizer estritamente nada.
Porque se eu me afasto da verdade, se eu me corrompo, se eu passo a viver de maneira diferente daquilo que a igreja e o evangelho ensina, embora a igreja é minha mãe, se compadece e sofre pelos meus erros, mas os erros pessoais são meus. São meus. Eric, se eu lhe agredir aqui agora, sou eu que estou lhe agredindo ou é a igreja? Claro, mesmo o senhor sendo padre, quem está me agredindo é o senhor. Sou eu, a minha pessoa. É isso que tem que ficar claro, entende? Se eu lhe agredir aqui agora, se eu vier e lhe der um soco, não é a igreja católica que está lhe agredindo. É o padre Wander que surtou, não sei o que aconteceu, e aí no caso específico surtou, e foi lá e lhe agrediu. E esse bispo surtou. Muito bem, mas não vem não que eu sou bom de briga, hein? Olha só, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente vai para o último bloco. A gente vai falar ainda sobre Galileu Galilei nesse programa, e vamos responder a sua pergunta, viu, Miriam Geraldo, de Jaú, que ela quer saber sobre a perseguição das bruxas e religiões pagãs. A gente vai responder sobre isso no próximo bloco, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.